Hoje eu vou discutir com vocês um pouco do cálculo. Eu vou falar um pouco sobre as integrais de linha. As integrais de linha, pessoal, é um tema que está diretamente relacionado com a integração para campos vetoriais. Na integração para campos vetoriais, você pode aplicar esse conhecimento para descrever o escoamento de fluidos, projetar cabos de transmissão subaquáticos e explicar também, pessoal, o fluxo de calor nas estrelas. E além disso, você pode também calcular o trabalho necessário para colocar um satélite em órbita. Então tem muitas aplicações, tanto na física quanto na engenharia. Além desse conhecimento da integração para campos vetoriais, ser muito útil para descrever a teoria do eletromagnetismo. Então, para mim é uma satisfação imensa trabalhar com esse tema e discutir essas questões que vou abordar aqui para vocês. Aproveite e bons estudos. Primeira questão aqui diz o seguinte: pede para você usar o comando parametric plot 3D do Matemática para fazer o gráfico das curvas. Aí nós temos aqui uma curva escrita por R de t igual a ti mais 1 menos tj com t variando de 0 a 1. Bom, veja bem, aqui o que eu quero explorar com vocês é apenas o uso do software Matemática, que é uma ferramenta muito importante para quem é da área de engenharia, matemática, física, não importa. Da área de ciências exatas, o software Matemática ele é uma ferramenta importantíssima. Bom, então para fazer isso, basta você escrever o comando parametric plot, né? Sempre todo comando tem as suas iniciais escrita em maiúscula. Aqui você escreve entre chaves e coloca os valores de x, y e z, que nesse caso é 0. Nesse caso, x é igual a t, você escreve aqui, y é 1 menos t, você escreve aqui nessa região, e z coloca-se como 0, já que nós precisamos informar as três equações paramétricas, com t variando de 0 a 1, como mostra aqui. Bom, isso aqui já é suficiente para construir o gráfico. Agora, é importante fazer alguns ajustes para ficar o gráfico mais bonitinho. Nesse caso, eu estou tirando a caixa, ele coloca uma caixa. Então, quando eu coloco box false, eu elimino a caixa. E faço com que os eixos coordenados eles sejam traçados de tal forma que coincidam na origem. Isso é importante também, senão eles colocam num padrão diferente. O plot style, o estilo do plot, o estilo do gráfico. Esse thickness é apenas para você escrever a espessura da linha que ele vai traçar, o gráfico. Então, botei 0.01. E aqui você vai dar nome aos eixos, no caso, eixo x, y, z. Bom, com isso, o resultado é o mostrado aqui para vocês na figura. Bom, a questão 2 é semelhante à anterior. Vamos utilizar o mesmo comando para traçar o gráfico da curva R de t igual a I mais J mais TK. Neste caso agora com t variando de menos 1 a 1. Para isto, nós vamos utilizar o comando parametric plot, como eu expliquei na questão anterior. Você deve escrever a primeira letra maiúscula do comando, como mostra aqui a figura. Bom, e depois, pessoal, vocês devem acrescentar a lista de funções que representam a curva. Nesse caso, x é igual a 1, por isso eu coloquei aqui, y é igual a 1, por isso eu coloquei aqui, e z é igual a t, por isso eu coloquei aqui. Em seguida, você separa com a vírgula e escreve a variação para t, que nesse caso é de menos 1 a 1, que é o intervalo de t. Aqui, como eu falei, é para você eliminar a caixa que o software Matemática coloca, fazer coincidir aqui os eixos coordenados na origem, e aqui é para fazer com que a linha que ele vai traçar esta curva fique um pouco mais grossa, já que ele traça bem fininha e não fica bem legal. Então eu coloquei thickness 0.01. Bom, aqui eu dei nome aos eixos coordenados, chamei de x, y, z. Bom, o resultado é o mostrado na figura a seguir. Então nós temos aqui esse segmento de reta, que representa assim o gráfico dessa curva, tá ok? Esta é outra questão semelhante. Nós vamos utilizar o comando parametric plot 3D, que é um comando especialmente para construir
o gráfico de curvas no espaço, curvas parametrizadas. Nesse caso, nós vamos construir o gráfico da curva r de t igual a 2 cosseno de t i mais 2 seno de tj com t variando de 0 a 2π. Bom, o procedimento é igual. Nesse caso, nós temos x como sendo 2 cosseno de t, por isso eu coloquei aqui. Y, nesse caso, é 2 seno de t. E z nós vamos colocar como 0, porque essa curva é no plano xy. E t variando de 0 a 2π. Então, t variando de 0 a 2π. Isso aqui representa a variação de t. Boxed false significa que eu não quero que o software matemática trace a curva dentro de uma caixa. X-origin, eu defino a origem, né, do encontro dos eixos coordenados. Eu quero que os eixos coordenados x, y, z se encontrem na origem. Aqui eu vou dar cor. Aqui no caso, em vez de colocar um pouco a espessura do gráfico ser maior, agora eu usei essa outra opção para que vocês conheçam também outras opções, como é o caso do RGB Color, que é uma função que dá cor à curva. Nesse caso, eu escolhi a cor verde, que é 010. E X-Label aqui é para dar nome aos eixos, como eu já tinha explicado. Então, o resultado que a gente encontra é esse mostrado. Portanto, eu tenho aqui o gráfico de uma circunferência, né, no plano XY, como mostra aqui a figura. Bom, agora nós vamos traçar o gráfico, né, da curva r de t igual a ti com i variando de -1 a 1, utilizando o comando parametric plot 3D do software matemática. O procedimento é semelhante aos anteriores, às questões anteriores. Nesse caso, eu vou utilizar o parametric plot 3D como segue. Nesse caso, x vale t, y e z aqui no caso vale 0. Né? A variação do parâmetro t é de -1 a 1, está aqui representado. Box false eu vou tirar a caixa que o matemática utiliza. X-origin, novamente, isso aqui é para que coincida os eixos coordenados no ponto 0, 0, 0. E o estilo do plot eu vou utilizar aqui no caso uma espessura um pouco maior do que a espessura padrão que o software coloca. Então o gráfico vai ser traçado como segue. Tá aqui. Então vocês observem que aqui representa um segmento de reta sobre o eixo X, né? Aqui nós temos o eixo X. Note que eu não dei nome aos eixos, por isso não aparece aqui. Então tá aí o resultado apresentado pelo software matemática. Bom, aqui nós encerramos essa primeira parte da utilização do comando parametric plot 3D. Espero que vocês tenham gostado e que estimule assim o uso desse software na solução de outros problemas do cálculo. Calcule a integral de linha. A integral de x mais y sobre a curva C, onde a curva C é o segmento de reta x igual a t, y igual a 1 menos t e z igual a 0, do ponto 0, 1, 0 ao ponto 1, 0, 0. Para encontrarmos a integral de linha, nós primeiro vamos identificar a curva na forma vetorial. Neste caso, o vetor posição que representa a curva é dado por r igual a xi, que nesse caso x é t, mais yj, y no caso é 1 menos t, mais zk, como z é 0, então não vai haver o componente k. Agora nós podemos imaginar uma partícula se deslocando ao longo dessa curva. Assim a gente pode definir a velocidade dessa partícula sobre esta curva por v igual a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Bom, então vamos derivar essa componente aqui em relação ao tempo, em relação a t, que nesse caso dá i, e a derivada disso aqui em relação a t dá menos 1, portanto menos 1 vezes j. O módulo desse vetor é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, que nesse caso vai ser 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, o que dá a raiz de 2. Bom, agora nós podemos encontrar ds. Neste caso, ds, o elemento de comprimento de arco, ds, é igual a v dt, em que v é a raiz quadrada de 2. E assim a gente relaciona ds com dt.
Então, a integral que nós queremos encontrar, a integral de linha, pode ser obtida da seguinte forma. Bom, nós temos aqui a integral de x mais y sobre o segmento de reta. Isso aqui é igual a integral, nesse caso, para a gente observar que a variação para t, como x é igual a t, e x varia de 0 a 1, então a t varia também de 0 a 1. Portanto, a variação que t assume nessa integral vai ser de 0 a 1. X aqui substituindo é t, y, nesse caso aqui y é 1 menos t, então a gente colocou aqui 1 menos t, e o nosso ds, nesse caso aqui é raiz de 2 dt, raiz de 2 dt. Bom, em seguida, arrumando isso aqui, a gente encontra raiz de 2, né? T menos t cancela, isso aqui vai ficar 1, portanto, nós temos a integral de 1 dt. Essa integral aqui nos dá o valor t e nos limites de integração de 0 a 1. Então, aplicando aí o teorema fundamental do cálculo, a gente encontra a raiz de 2. Então, a integral de linha da função x mais y sobre esse segmento de reta dado aqui é igual a raiz de 2. Calcule a integral de linha, integral de x menos y mais z menos 2 sobre a curva C, onde essa curva é o segmento de reta x igual a t, y igual a 1 menos t e z igual a 1, do ponto 0, 1, 1 ao ponto 1, 0, 1. Bom, primeiro nós vamos determinar a representação da curva na forma vetorial, ou seja, o vetor posição desta curva é o vetor r igual a xi, que nesse caso é ti, mais yj, que nesse caso é 1 menos tj, mais zk, onde no caso como z vale 1, então isso aqui vai ficar apenas k. Agora, podemos imaginar uma partícula se deslocando ao longo dessa curva. Assim, a gente pode representar a velocidade dessa partícula derivando o vetor posição. Assim, o vetor velocidade é dado por a derivada da posição em relação ao tempo. Nesse caso, vai ficar i. A derivada disso aqui em relação a t dá menos 1, nesse caso, menos 1j. E a derivada da constante aqui dá 0. Portanto, a velocidade vetorial da partícula é 1 menos j. O módulo dessa velocidade vai dar a raiz quadrada de 2. Bom, agora nós podemos determinar ds, o comprimento de arco, né? Nesse caso aqui, o elemento de comprimento de arco ds é dado por v dt. Nesse caso, v vale raiz de 2, portanto, ds é raiz de 2 dt. Bom, assim a gente pode determinar a integral procurada da seguinte forma. Primeiro, vamos identificar a variação de t. Novamente, t é igual a x, portanto, como x varia de 0 a 1, logo t varia também de 0 a 1. Portanto, o limite de integração vai ser em t é de 0 a 1. Como x é igual a t, então nós temos aqui x, aqui menos y, no caso y é 1 menos t, então coloquei aqui 1 menos t, tendo cuidado de colocar o parênteses, e z, nesse caso aqui, z vale 1 menos 2. E o valor de ds a gente já encontrou aqui como sendo raiz de 2 dt. Bom, agora, simplificando esta integral, nós encontramos a raiz quadrada de 2, que é uma constante, coloquei aqui fora. Isso aqui resolvendo nos dá 2t menos 2, arrumando isso aqui. E para integrar isso é muito fácil, né? A integral em relação a t de 2t dá t ao quadrado. E a integral de 2 em relação a t dá 2t, nos limites de 0 a 1. Portanto, o resultado, substituindo aqui, né, t por 1, limite superior. O limite inferior aqui, aplicando aqui, vai dar 0. Portanto, esse resultado nos dá menos raiz de 2, que é a resposta desta questão. Calcule a integral de linha de xy mais y mais z sobre a curva C, onde ela é definida pelo vetor posição 2ti mais tj mais 2 menos 2k, 2 menos 2tk, em que t varia de 0 a 1. Bom, como o vetor posição foi dado, então nós podemos determinar assim, né, encontrar os valores de x, y, z. Assim, a curva na forma paramétrica é dada por x igual a 2t, y nesse caso é t, e z nesse caso é 2 menos 2t. Agora a gente pode determinar v, derivando r em relação a t.
a derivada de 2t em relação a t dá 2, a derivada de t em relação a t dá 1, a derivada de 2 menos 2t em relação a t dá menos 2. Então, aqui nós temos o vetor velocidade, cujo módulo é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, que nesse caso vai ficar 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso dá raiz de 9, que é 3. Pois bem, agora a gente pode achar ds. ds, neste caso, é calculado multiplicando v vezes dt. Como v é 3, então nosso ds vai ser 3dt. E assim a integral que nós queremos, que é essa daqui, toma a seguinte forma. É integral t variando de 0 a 1. X, nesse caso, nós já temos aqui como 2t, vezes y, que nesse caso é t, mais y, nesse caso aqui é t, mais z, que nesse caso é 2 menos 2t. E o nosso ds, que nesse caso aqui é 3dt. Bom, arrumando isto tudo, nós podemos isolar aqui o 3, colocar fora da integral, e fazendo essa conta aqui, nós encontramos 2t ao quadrado menos t mais 2, nos limites de integração de 0 a 1. Isto dá 3 multiplicado por 2 terços de t ao cubo, que é a integral de 2t ao quadrado, menos a integral de t, nesse caso dá t ao quadrado sobre 2, mais a integral de 2 aqui dá 2t nos limites de integração de 0 a 1. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós podemos aqui determinar o valor da integral, que nesse caso vai ser 3 multiplicado por 2 terços, menos 1 meio, mais 2, substituindo nesse caso o t por 1. Se substituirmos t por 0, isso aqui vai dar 0, não precisa. Então, essa conta aqui, resolvendo, dá 13 meios. Esta é a resposta da integral de linha procurada. Calcule a integral de linha raiz de x ao quadrado mais y quadrado sobre a curva C, definida por r igual a 4 cosseno de ti mais 4 seno de tj mais 3tk. Com t variando de menos 2π a 2π. Nós já temos aqui o vetor posição que representa a curva. Assim, nós podemos determinar x, né, porque r é xi mais yj mais ek. Então, x nesse caso é 4 cosseno de t, y nesse caso é 4 seno de t e z neste caso é 3t. Bom, a velocidade, imaginando uma partícula se deslocando ao longo dessa curva, então nós podemos definir a velocidade vetorial da partícula como sendo v igual a dr dt. Então, o vetor velocidade é derivar 4 cosseno de t em relação a t, dá menos 4 seno de t na direção i, mais a derivada de 4 seno de t dá 4 cosseno de t na direção j, mais a derivada de 3t dá 3 na direção k. O módulo do vetor velocidade é calculado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, que nesse caso é só fazer menos 4 seno de t ao quadrado, mais 4 cosseno de t, isso aqui ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aqui nos dá 16 multiplicado por seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t mais 3 ao quadrado é 9. Lembrando que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, isso aqui é 1. Então, vai ficar 16 mais 9, o que dá a raiz de 25, que é igual a 5. Assim, a gente pode determinar agora o nosso ds, o elemento de arco ds. Nesse caso, ds é v dt, onde v é 5. Então, ds é igual a 5dt. E essa integral aqui que nós queremos determinar vai ficar em função de t. Nesse caso, t varia de menos 2π a 2π. Raiz quadrada de x ao quadrado, 4 cosseno de t ao quadrado, mais y ao quadrado, é 4 seno de t ao quadrado, vezes ds, que é 5dt. 5dt. Resolvendo isto, né, vai ficar colocando 5 em evidência, desculpem, aqui fora da integral. Isso aqui vai ficar integral de menos 2π a 2π, raiz de 16, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, isso aqui já vimos é 1. Isso aqui vai dar raiz de 16, que é 4. E aí eu posso multiplicar 5 vezes 4, vai dar 20. Vai ficar só uma integral elementar. Essa integral aqui nos dá, vale t. Portanto, isso aqui vai ficar 20t nos limites de menos 2π a 2π. E isso dá 80π. Né? Limite superior aqui aplicado em t dá 2π menos 2π. Menos com menos dá mais. Isso aqui vai ficar mais 2π. Somando aqui, multiplicando por 20, dá 80π.
Esta é a resposta da questão D, apresentada aqui para os senhores. Calcule a integral de linha da função raiz de 3 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, em que C é a curva dado por R igual a TI mais TJ mais TK, com T variando de 1 a infinito. Pois bem, nós conhecemos aqui o vetor posição. Assim a gente pode definir, encontrar os valores de x, y, z, que nesse caso vale x é igual a t, y é igual a t e z também é igual a t. Agora nós podemos determinar v. V nesse caso é dr dt. Portanto, derivando o vetor posição em relação a t, isso aqui vai dar i mais j mais k. E o seu módulo vale a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, que nesse caso vai dar raiz de 3. Agora, podemos relacionar dt com ds pela expressão ds é igual a v dt. Portanto, ds é raiz quadrada de 3, que é v, já encontrada aqui, vezes dt. E a integral procurada, que é essa daqui, em função de t, fica... isso aqui é igual a t variando de 1 a infinito, da raiz de 3 dividido por, no caso aqui, x, y, z são iguais a t. Portanto, isso aqui vai ficar t ao quadrado mais t ao quadrado mais t ao quadrado. Multiplicando a raiz de 3 pela raiz de 3, já que ds é a raiz de 3 dt, isso aqui nos dá 3. E eu posso colocar fora da integral. Isso aqui vai ficar em 3 integral de 1 a infinito, de 1 sobre 3t ao quadrado. Simplificando 3 com 3, nós encontramos, então, a integral como sendo integral de 1 a infinito de t elevado a menos 2 em relação a t. Bom, essa integral aqui é fácil de encontrar. É só somar mais um expoente e colocar no denominador, o que dá menos 1 sobre t, nos limites de 1 a infinito. Isso aqui trata-se de uma integral imprópria. Nós podemos estabelecer de 1 a b o limite, fazendo b tender a infinito. Ou seja, vamos calcular o limite com b tendendo a infinito. E aqui a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, que vai ficar menos 1 sobre b, o limite superior aqui sendo b, menos da expressão que define lá no teorema fundamental do cálculo, menos 1 sobre t, que nesse caso, como t vale 1, isso aqui vai ficar mais 1. Quando b tende a infinito, menos 1 sobre v, isso aqui tende a 0. Portanto, isso aqui dá 1, que é a resposta desta integral. Assim, nós encontramos assim a integral de linha sobre esta curva. Determine a integral da função x mais raiz de y menos e ao quadrado sobre o caminho 0, 0, 0 ao A1, 1, 1. Dado por a curva 1, r igual a ti mais t ao quadrado j, com t variando de 0 a 1, e a curva 2 como sendo r igual a 1 mais j mais tk, com t variando de 0 a 1, como mostra a figura. Bom, aqui, pessoal, nós temos que aplicar a propriedade da aditividade para a gente calcular a integral de f sobre esta curva formada pela união dessas duas subcurvas. Nós temos que aplicar a integral a propriedade da aditividade. Bom, primeiro vamos determinar o comprimento dos vetores velocidade em cada caso, para cada curva. Como r é ti mais t ao quadrado j na primeira curva, então eu vou derivar isso aqui em relação a t. Isso dá i mais 2tj. Agora a gente pode achar v, que nesse caso v é raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado. Por outro lado, o comprimento de v da velocidade na segunda curva, isso é nada mais do que só derivar r em relação a t, que nesse caso dá k, né? Já que i e j aqui são constantes, isso aqui vai dar k. O módulo disso aqui vale 1. Agora, pessoal, a gente pode aplicar a propriedade da aditividade. Nesse caso, a integral de f sobre a união dessas curvas equivale a somar a integral de f sobre a curva 1 mais a integral de f sobre a curva 2. Na curva 1, nós temos x igual a t e y igual a t ao quadrado e z igual a 0. Então, aqui eu posso escrever como sendo f de t, que é o valor de x, t ao quadrado, que é o valor de y, e z vale 0. Né? Observando aqui, o nosso ds é v dt, como v aqui na primeira curva é raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado, então isso aqui fica assim.
Mas aqui a outra parte refere-se à curva 2, a essa curva daqui. Então, nesse caso, f de, nesse caso, x vale 1, y vale 1 e z vale t. Então, fica f de 1, t. E ds, nesse caso, é igual a dt, já que o comprimento, o módulo de v, vale 1. Bom, agora nós podemos usar aqui a função e escrever a integral como mostra aqui nesta outra etapa. Nesse caso, t varia de 0 a 1, substituindo x por t, vai ficar aqui no caso t, mais aqui substituindo y por t ao quadrado, e substituindo aqui z por 0, vai ficar menos 0 ao quadrado, por isso fica assim. Aqui eu repeti, essa outra parte aqui refere-se à segunda curva, portanto eu vou utilizar aqui no caso a segunda curva, que já está aqui pronta, é só substituir. Nesse caso o f é o mesmo, x aqui é 1, y também vale 1, e z vale t, aqui vai ficar menos t ao quadrado, portanto fica assim. Agora eu vou arrumar isso daqui para determinar assim o resultado procurado. Arrumando isso aqui, nós encontramos, nesse caso, t mais t ao quadrado, isso dá 2t. Isso aqui eu vou manter. Essa parte aqui vai ficar uma integral bem simples. Bom, então a gente tem essas duas integrais. Essa daqui é uma integral um pouco mais complicada. O resultado dessa integral eu mostro no slide seguinte. Mas esse resultado aqui eu já vou adiantar para os senhores. Isso vale 1/6 de 5 raiz de 5 menos 1. Esse resultado eu justifico mais na frente, depois que vocês passarem esse slide. Essa parte aqui é bem simples, né? Essa integral aqui vai dar 2t menos t ao cubo sobre 3. Né? A integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Isso aqui nos limites de integração de 0 a 1. Isso aqui, aplicando o limite superior aqui e o inferior também aqui, né? Isso vai dar, eu mantive essa primeira parte aqui e apliquei aqui o limite superior, no caso aqui t igual a 1, a esse resultado, que dá 2 menos 1/3. Então, arrumando isso aqui, né, tirando o mínimo aqui entre 6 e 3, isso dá 6. 6 por 6 dá 1, vezes tudo isso daqui, aqui eu copiei. 6 dividido por 1, isso aqui dá 6, 6 vezes 2, 12. 6 dividido por 3, isso daqui dá 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, resolvendo isso daqui com cuidado, vai ficar 1/6 de 5 raiz de 5 mais 9, que é a resposta desta questão. Então, está respondido assim. Aqui vamos mostrar como é que a gente encontrou aquele resultado. Nesse caso, para integrar a integral de 2t raiz de 1 mais 4t ao quadrado, basta a gente fazer a mudança u igual a 1 mais 4t ao quadrado. E nesse caso, quando t é 0, u vai ficar, colocando 0 aqui, u vai ser igual a 1. E quando t for igual a 1, o limite superior, nesse caso, u vai ser igual a quanto? A 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, que dá 5. Então, os limites para u vai ser de 1 a 5. Enquanto t varia de 0 a 1, u varia de 1 a 5. Derivando isso aqui, u em relação a t, diferenciando isso aqui, no caso, isso aqui vai ficar du é igual a 8t dt, né? E aqui eu posso isolar esse t dt, isso aqui vai ficar du sobre 8. E agora eu vou usar, substituir aqui, né, nessa integral. Então, a integral de 0 a 1, de 2t raiz de 1 mais 4t ao quadrado, dt, isso aqui é igual a integral, agora em u, vai ficar, nesse caso, os limites de u vão mudar de 1, nesse caso, para 5. U vai variar de 1 a 5. 2, raiz de u, eu chamei isso aqui de u, e t dt, isso aqui a gente sabe quanto é que vale, é du sobre 8. Então, quem é t dt é du sobre 8. Então, isso aqui fica du sobre 8. Simplificando aqui o 2 com 8, isso aqui fica 1/4. E a integral da raiz de u, né, é o mesmo que integrar u elevado a 1 meio. Somando a 1 ao expoente e colocando no denominador, isso aqui vai ficar 1/4 de u elevado a 3 meios sobre 3 meios, nos limites de 1 a 5. Aqui, simplificando, 1/4 dividido por 3 meios, isso dá 1/6. E o limite superior aqui é 5. Isso aqui vai ficar 5 elevado a 3 meios menos 1 elevado a 3 meios, que dá 1. 5 elevado a 3 meios é o mesmo que 5 raiz de 5. Então, vai ficar 1/6 de 5 raiz de 5 menos 1. Esse daqui é o resultado, então, encontrado no problema anterior, justificando assim o valor que foi colocado lá. Integre a função x mais raiz de y menos z ao quadrado sobre o caminho que liga os pontos
000 a 1, dado por R igual a TK, com T variando de 0 a 1. Caminho 2, R igual a TJ mais K, com T entre 0 e 1. E o terceiro caminho, R igual a TI mais J mais K, com T entre 0 e 1. Bom, esse problema também é semelhante ao anterior. Nós devemos integrar a função f ao longo desse caminho, formado por três subcaminhos. Neste caso, eu vou representar, vou determinar o módulo do vetor velocidade em cada caso, derivando r, o vetor posição, em relação a t, no primeiro caso, aqui mostrado. Isso nos dá v igual a k, já que a derivada de r em relação a t, isso aqui no caso é 1, fica 1 vezes k. O módulo da velocidade, portanto, nesse primeiro caminho é igual a 1. No segundo caminho, a derivada de r em relação a t, isso vai dar igual a j. O módulo do vetor j é 1. E no terceiro caminho, a derivada de r em relação a t, isso dá i, né? Já que a j e k aqui, eles não variam no tempo, a direção. Então, isso nos dá i, portanto, o módulo de v vale 1. Pois bem, agora a gente pode utilizar a questão da aditividade. A integral da função f ao longo da união dos caminhos C1, C2, C3, isso pode ser escrito como sendo a integral da função f sobre o caminho 1, mais a integral da função f sobre o caminho 2, mais a integral da função f sobre o caminho 3. No caso do primeiro caminho, x é igual a 0, y é igual a 0 e z é igual a t, né? Portanto, eu posso escrever essa primeira parte como sendo a integral, t variando de 0 a 1, de f de 0, 0t, já que x, y vale 0 nesse primeiro caminho. Mas a integral no segundo caminho eu posso escrever como sendo a integral de f de 0, já que o vetor posição depende apenas de j e de k. E nesse caso, y é t e z é igual a 1. Portanto, f de 0, t1. E no terceiro caminho, nós vamos calcular a integral de f no caso aqui de x, y, z. X nesse caso vale t, y vale 1 e z vale k. Portanto, f de t 1. Com relação a ds, que aparece aqui, é só multiplicar o módulo da velocidade, que todos são iguais, a 1, vezes dt, como está ilustrado aqui. Pronto, agora a gente vai utilizar a função e resolver assim o problema. No primeiro caso, no primeiro caminho, f de 0, 0t, isso daqui vai nos dar 0 mais a raiz de 0 menos t ao quadrado, já que z vale t. Portanto, nós temos esse primeiro resultado. No segundo caso, no segundo caminho, que é essa parte daqui, né, f de 0ti, isso aqui vai nos dar, no caso aqui, x é 0, y é t e z vale 1. Portanto, aqui vai ficar 0 mais raiz de t menos 1 ao quadrado. E no terceiro caminho, f de t1 é só substituir. No lugar de x, colocar t, y1 e z1. Portanto, isso aqui vai ficar t mais raiz de 1 menos 1 ao quadrado. Agora, vamos arrumar essa integral. Arrumando essa integral, a gente encontra aqui, vai ficar, no caso, menos a integral de t ao quadrado, de 0 a 1, mais aqui vai ficar a raiz de t menos 1, e aqui a integral de t, já que 1 menos 1 aqui cancela-se, né? Portanto, essa integral é muito fácil de calcular, essas integrais. Os resultados são mostrados a seguir. Nesse caso aqui vai ficar t ao cubo sobre 3, de 0 a 1. A integral da raiz de t é 2 terços de t elevado a 3 meios, né? Você pode entender a raiz de t como t elevado a 1 meio. E aí você soma 1 meio mais 1 e coloca no denominador. Resolvendo isso aqui dá 2 terços de t elevado a 3 meios. A integral de 1, isso aqui dá t. A integral aqui de t dá t ao quadrado sobre 2, nos limites de integração de 0 a 1. Então, aplicando o limite superior, no caso t igual a 1, a tudo isso daqui, vai ficar menos 1 terço, mais 2 terços, menos 1, mais 1 sobre 2. E o limite inferior vai dar 0, já que todos dependem de t. Então, resolvendo isso aqui, né, com cuidado, isso dá menos 1 sexto, que é a resposta do problema. Então, a integral da função f é dado por menos 1 sexto ao longo dos caminhos indicados.
Integre a função menos raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado sobre a circunferência dada por r igual a cosseno de t na direção j mais a seno de t na direção k, com t entre 0 e 2π. Bom, nós temos aí uma integral de linha. Vamos escrever os valores de x e y como segue. Neste caso, x vale 0, já que a curva está no plano YZ. Então, x vale 0, y nesse caso vale a cosseno de t e z vale a seno de t, aqui mostrados. E t varia entre 0 e 2π. O vetor posição foi dado, portanto, eu posso determinar o vetor velocidade, que neste caso é só derivar r em relação a t. Bom, derivando r em relação a t, eu encontro v, que nesse caso vai ficar menos a seno de t na direção j, e aqui a derivada do seno é cosseno, portanto, isso aqui vai dar a cosseno de t na direção k. O módulo desse vetor, isso equivale à raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. E nesse caso vai ficar menos a seno ao quadrado de t mais a cosseno ao quadrado de t, né? A cosseno de t ao quadrado. Isso dá, colocando no caso a ao quadrado em evidência, isso vai ficar a ao quadrado, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado. Isso aqui vale 1, e a raiz quadrada de a ao quadrado é a, já que a é o raio e é maior do que 0, né? Não precisa colocar aqui o módulo de a. Como a relação entre o elemento de comprimento de arco, ds, e t é dada por essa expressão, ds é igual a v dt, então eu posso escrever ds como sendo a, já que o módulo de v é a, vezes dt. A integral, então, procurada, a integral de linha, é dada da seguinte forma: integral de menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais e ao quadrado, que eu quero integrar essa função sobre a curva, no caso aqui a circunferência. Passando isso aqui para a variável t varia agora no caso de 0 a 2π, né? Menos a raiz quadrada da soma dos quadrados, nesse caso de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado, x aqui no caso vale 0, mais a seno de t, que é o y, é z no caso, ao quadrado, vezes ds, que é a dt. Bom, resolvendo isso aqui, né, isso aqui nós vamos obter, portanto, isso aqui vai ficar a menos, né, menos a raiz quadrada de a seno ao quadrado de t, isso aqui vai ficar menos a módulo do seno de t, porque entre 0 e 2π, o seno ele assume valores ora positivo, né, e tem regiões que ele é negativo, então eu tenho que escrever em módulo, já que a raiz quadrada de um número ao quadrado dá o módulo desse número. Bom, isso aqui, pessoal, vai ficar, portanto, eu posso escrever a região em que o seno é positiva, isso corresponde a entre 0 e 2π, e entre π e 2π, né, no terceiro e quarto quadrante, o seno é negativo. Então, eu posso escrever isso como sendo duas vezes a integral de 0 a π vezes o seno de t, né? Portanto, isso aqui vai dar a integral do seno é cosseno, portanto, vai ficar menos a ao quadrado vezes 2, menos 2a ao quadrado, a integral do seno, isso aqui dá cosseno, nos limites de 0 a π. Portanto, aplicando o limite superior aqui vai dar cosseno de π, menos o limite inferior, que é cosseno de 0. Fica menos 2a ao quadrado, cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 é 1. Portanto, isso aqui dá menos 2 vezes menos 2a ao quadrado, dá 4a ao quadrado, resolvendo assim o problema. Encontre a massa de um arame que está sobre a curva r igual a t ao quadrado menos 1, j, mais 2tk, com t variando de 0 a 1. Suponha que a densidade seja igual a 1,5t. Bom, a massa é obtida pela fórmula m igual a integral de sigma ds, em que sigma representa a densidade e ds o elemento de comprimento de arco. Neste caso, nós temos que derivar r em relação a t para determinar assim a relação entre ds e a variável t. Nesse caso, o vetor velocidade é dado pela derivada do vetor posição, que vai ficar, no caso, a derivada de t ao quadrado menos 1 em relação a t
dá 2t na direção j, mais a derivada de 2t na direção k, isso dá 2k. Pois bem, o módulo do vetor velocidade é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus componentes. Isso vai dar 2t ao quadrado mais 2 ao quadrado, que no caso vai ficar 4t ao quadrado mais 4. Colocando neste caso aqui, pessoal, o 4 em evidência, extraindo a raiz quadrada de 4 dá 2, isso vai ficar 2 raiz de t ao quadrado mais 1. Isso aqui representa o módulo do vetor velocidade. Assim, o nosso ds, que aparece aqui, relaciona-se com t por essa expressão, já que ds é igual a v dt. E v, nesse caso, é 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. Então, eu devo substituir aqui, o que vai dar essa relação. Agora sim, eu posso usar a expressão que define a massa aqui e calcular a integral desejada. Bom, calculando, portanto, vai ficar a massa igual a integral t variando de 0 a 1, de sigma, que nesse caso é 1,5t, multiplicado por ds, que já foi obtido aqui. Que nesse caso é 2 raiz de t ao quadrado mais 1 dt. Bom, arrumando isso aqui, eu posso fazer o seguinte: eu vou colocar 1,5 aqui fora da integral e vou deixar 2t dentro da integral. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar aqui o processo de integração, já que eu vou fazer aqui uma mudança de variável para encontrar o resultado dessa integral. Neste caso, essa integral pode ser obtida aqui ao lado, como mostra as minhas explicações aqui. Nesse caso, nós vamos fazer uma mudança, vamos chamar esse t ao quadrado mais 1, vou chamar isso aqui de u, e como t varia de 0 a 1, a nova variável de integração vai variar de 1 a 2, porque quando t é igual a 0, eu vou colocar 0 aqui, 0 ao quadrado dá 0, mais 1, isso, u vai ser igual a 1. Então, esse aqui é o limite inferior na nova variável. E quando t vale 1, eu coloco 1 aqui, 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2, então u vale 2. Eu coloco aqui, o limite superior vai ser 2. Então, a nossa integral vai ficar integral de 1 a 2, raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. Esse t ao quadrado mais 1 eu chamei de u, então vai ficar raiz quadrada de u. E 2t dt, isso aqui já foi obtido aqui pela diferencial de t ao quadrado mais 1. Se a gente diferenciar aqui u, isso aqui vai dar du. A diferencial de t ao quadrado mais 1, isso dá 2t dt. Você deriva isso aqui em relação a t e multiplica por dt. Então, agora levando esse resultado aqui, 2t dt, substituindo aqui nessa integral, vai ficar du, já que isso aqui é u, raiz de u, e 2t dt, isso aqui, como eu já mostrei, é du. Bom, a integral da raiz quadrada de u, pessoal, é o mesmo que integrar u elevado a 1 meio, 1 sobre 2. A gente soma o expoente, 1 sobre 2, dá 3 meios, e divide por 3 meios. E aí eu já inverti aqui a fração. Nesse caso, dá 2 terços de u elevado a 3 meios, nos limites de integração de 1 a 2. Bom, aplicando o limite superior aqui em u, vai ficar 2 terços de 2 elevado a 3 meios, que no caso eu já posso escrever como sendo 2 raiz quadrada de 2. É o mesmo que 2 elevado a 3 meios, menos o limite inferior aplicado aqui. Nesse caso, vai ficar 1 elevado a 3 meios, que dá 1. Bom, então aqui a gente encontra essa integral. O que eu vou fazer agora? Vou substituir esse resultado aqui nessa integral, no resultado da integral aqui já calculado anteriormente. Então, vai ficar que a massa é igual a 1,5 vezes essa integral vale 2 terços da raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 2 menos 1. Multiplicando 1,5 vezes 2, isso aqui dá 3, dividido por 3 dá 1, resta apenas isso daqui, 2 raiz de 2 menos 1, que é a resposta desta questão. Então, está aí resolvido o problema. Um fio de densidade 15 raiz quadrada de y mais 2 está ao longo da curva r igual a t ao quadrado menos 1 na direção j mais 2t na direção k, com t variando de menos 1 a 1. Encontre seu centro de massa. Depois esboce a curva junto com o centro de massa. Inicialmente, nós vamos determinar a massa do fio. E para fazer isto, basta utilizar a fórmula
m igual a integral de sigma ds, em que sigma é a densidade já dada aqui no problema e ds é o elemento de comprimento de arco, que eu vou determinar agora. Para determinar o meu ds em função de t, eu vou encontrar o vetor v, ou seja, a velocidade. Para isso, basta derivar r em relação a t. Bom, isso aqui vai dar a derivada de t ao quadrado menos 1, dá 2t na direção j, e a derivada de 2t na direção k, isso aqui dá 2k. O módulo do vetor velocidade é a raiz quadrada da soma dos quadrados de 2t e 2, que nesse caso aqui vai ficar 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. O que eu fiz aqui é coloquei o 4 em evidência e depois extraí a raiz de 4, por isso que o 2 aqui está fora. Bom, agora nós podemos achar o ds. ds é dado por quem? Multiplicando o módulo da velocidade por dt. Então vai ficar 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 vezes dt. Agora sim, eu posso obter a massa do fio. Nesse caso, a massa é dada pela integral da densidade, que é 15 raiz quadrada de y mais 2, vezes ds, que nesse caso eu vou substituir tudo por t. Eu vou utilizar essa expressão aqui. Bom, fazendo isso, vai ficar integral, t variando de menos 1 a 1, 15 raiz quadrada de y aqui no caso é t ao quadrado menos 1, por isso que eu escrevi aqui, mais 2, e o meu ds é 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 dt, que eu coloquei aqui. Bom, agora eu vou multiplicar, fazer essa multiplicação aqui. Bom, facilmente a gente nota que 15 vezes 2, isso dá 30, e a raiz quadrada de t ao quadrado menos 1 mais 2, isso aqui nos dá exatamente t ao quadrado mais 1, essa conta daqui, né? Então, a raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 vezes a raiz quadrada de t ao quadrado mais 1, dá a raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí eu posso escrever isso como sendo t ao quadrado mais 1, sem precisar colocar o módulo, já que no intervalo de menos 1 a 1, sempre t ao quadrado mais 1 é positivo. Então, eu posso escrever assim. Agora, para a gente integrar esta função é muito fácil. Basta colocar aqui o 30 fora da integral e integrar t ao quadrado em relação a t, dá t ao cubo sobre 3, e a integral de 1 aqui em relação a t dá t, nos limites de menos 1 a 1. Bom, então basta agora substituir o limite superior aqui e depois subtrair do limite inferior aplicado aqui. Isso dá 30 vezes 1 terço mais 1 menos 1 terço menos 1. Isso aqui, pessoal, dá 80 unidades de massa. Bom, agora que encontramos a massa, vamos assim encontrar o centro de massa. O slide seguinte mostra como fazer isto. Dando continuidade a esta questão, vamos agora determinar o centro de massa. Para isso, nós vamos calcular os primeiros momentos em relação aos planos, aos planos coordenados. Bom, para a gente determinar o momento, o primeiro momento em relação ao plano YZ, nós sabemos aqui da curva que x é igual a 0, né? Portanto, o primeiro momento em relação ao plano YZ é dado pela fórmula integral de x sigma ds. Como x vale 0, então o primeiro momento em relação ao plano YZ, isso aqui é 0. Portanto, a coordenada do centro de massa x é igual ao que? O primeiro momento em relação ao plano YZ dividido pela massa, que nesse caso vai dar 0, porque esse momento aqui já foi calculado aqui. Bom, agora a gente, observando a figura mostrada aqui, né, essa figura aqui já representa o gráfico dessa curva. Isso foi feito no software Matemática, mas você poderia fazer também dando valores para t, né, de menos 1 a 1, e assim colocando no plano, né, no plano YZ. A gente observando aqui a figura, pessoal, a gente nota que o centro, a gente nota que o valor de z, o centro de massa correspondente à coordenada z, isso vai dar 0. Por quê? Porque a densidade ela só depende de y e não de z. E pela figura aqui, pela simetria, a gente nota que o centro de massa vai estar sobre o eixo do y, em algum lugar aqui sobre o eixo do y. Portanto, z igual a 0. A coordenada do centro de massa correspondente a z é 0. Então, basta apenas a gente encontrar agora a coordenada y do centro de massa. Para isso, nós vamos determinar o primeiro momento
em relação ao plano XZ, que é calculado pela fórmula integral de y sigma ds. E depois a gente vai usar essa fórmula para determinar a coordenada do centro de massa correspondente a y. Bom, vamos lá. Então, o primeiro momento em relação ao plano XZ é integral de y sigma ds, e nesse caso vai ser a integral de menos 1 a 1, né? Y nesse caso aqui vale t ao quadrado menos 1, por isso eu coloquei aqui, e sigma é 15 raiz quadrada de y, e y nesse caso é t ao quadrado mais 1, t ao quadrado mais 1 mais 2. Né? E esse ds, já foi colocado isso no slide anterior, ds é 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. Isso aqui já calculado anteriormente. Então, a gente faz essa conta agora. Então, é só arrumar essa integral. Então, arrumando isso aqui, pessoal, vai ficar 15 vezes 2, isso aqui dá 30. T ao quadrado menos 1, né? T ao quadrado menos 1. E essa raiz aqui é exatamente igual a essa. Multiplicando, isso aqui vai dar t ao quadrado mais 1. Então, agora, isso aqui é uma diferença de dois quadrados, né? Isso aqui eu posso escrever como sendo t elevado a 4 menos 1. Essa conta daqui. Bom, essa integral é exatamente igual a 30 multiplicado por a integral de t elevado a 4, é t elevado a 5 sobre 5, menos a integral de 1 é t. Nos limites de integração de menos 1 a 1. Isso dá menos 48, né? Após aplicar o limite superior e o limite inferior aqui nesse resultado. Agora sim a gente pode determinar a coordenada y. Nesse caso, a coordenada y, como eu já disse, é pegar o momento, o primeiro momento em relação ao plano xz, que dá menos 48, e dividir pela massa, que nesse caso é 80, como já foi obtido anteriormente, lá no slide anterior. Isso dá menos 0,6. Assim, o centro de massa vai ser quem? X é 0, menos 0,6, que é o valor de y encontrado aqui, e 0, essa é a resposta. E aqui está o gráfico, né? E o ponto correspondente ao centro de massa é mostrado aqui também no gráfico, respondendo assim a questão. Encontre a massa de um fio fino que está ao longo da curva R igual a raiz quadrada de 2ti mais raiz quadrada de 2tj mais 4 menos t ao quadrado k, com t variando de 0 a 1. Se a densidade for, letra A, sigma igual a 3t e letra B, sigma igual a 1. Bom, para a gente obter a massa, é preciso utilizar a expressão m, que é a massa, igual a integral de sigma ds ao longo do fio. Portanto, é uma integral de linha. Com a parametrização dada, a gente pode derivar o vetor posição r e achar assim o vetor v, representando aqui a velocidade de uma partícula que se desloque ao longo desse fio. Então, isso aqui, pessoal, vai dar, nesse caso, raiz de 2, né, derivando r em relação a t da raiz de 2i, mais raiz de 2j, mais a derivada de menos t ao quadrado, 4 menos t ao quadrado, isso dá menos 2t, na direção k. O módulo desse vetor é só extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas componentes. Isso aqui vai dar 2 mais 2 mais 4t ao quadrado. Colocando aqui, no caso, 4 em evidência, eu posso escrever assim, como 2 raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado. Agora, a gente pode encontrar o ds, o elemento de comprimento de arco. Nesse caso, ds é 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 vezes dt, né? Já que ds é v dt. Assim, a gente pode achar a massa, utilizando aqui o primeiro caso, ou seja, a densidade como sendo 3t. Então, para sigma igual a 3t, nós temos m igual à integral da densidade, né? Densidade, que nesse caso é 3t, e vezes ds, que nesse caso é 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 dt, como mostra aqui. Bom, para a gente resolver essa integral, a gente, no caso aqui, escreve 3 integral de 0 a 1, né, de 2t raiz quadrada de t ao quadrado mais 1 dt. Coloquei aqui o 3 fora. Essa integral a gente já obteve isso no problema 9. Se você observar, esse cálculo já foi feito no problema 9. Bom, vai ficar, portanto, 3 vezes, essa integral é 2 terços de 2 raiz de 2 menos 1.
esse resultado é igual a 4 raiz de 2 menos 2, que é a resposta, né? Sendo que eu multipliquei aqui 3, simplifiquei 3 com 3, portanto ficou 2 vezes 2 raiz de 2 menos 1. Bom, a integral já foi calculada, isso, e aqui está o resultado. Qualquer dúvida é só consultar o slide correspondente à questão 9, assim você obtém a resposta dessa questão. Agora nós vamos responder a letra B, ou seja, a gente vai encontrar a massa de um fio fino ao longo dessa curva que foi dada, tomando a densidade como constante igual à unidade. Nesse caso, a massa é obtida facilmente pela expressão m igual à integral da densidade, que nesse caso é 1, vezes o elemento de comprimento de arco, que já foi obtida no slide anterior, que é 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. E aqui a gente não precisa calcular, porque já foi obtido anteriormente. Bom, essa integral, pessoal, dá, portanto, multiplicando aqui e colocando a constante fora, 2, vai ficar integral, 2 integral de 0 a 1 da raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. Isso aqui dá raiz quadrada de 2 mais ln da raiz quadrada de 2 mais 1. Essa aqui é a resposta. Agora, para a gente chegar a esta resposta, nós temos que utilizar aqui as técnicas de integração que vocês aprendem no cálculo 2. Bom, essa integral não é tão direta assim, não é tão fácil obtê-la. E principalmente para eu explicar aqui para vocês, sem o recurso aqui de um quadro. Mas vamos tentar. Para isso eu vou fazer uma mudança, uma substituição trigonométrica. Eu vou adotar a seguinte mudança. Vou chamar de t de tangente de θ. Vou chamar esse t aqui de tangente de θ. Aí, se a gente diferenciar aqui t, vai ficar dt. A diferencial em relação a θ de tangente de θ, isso dá secante ao quadrado de θ de θ, né? Já que a derivada da tangente em relação a θ dá secante ao quadrado de θ. Agora, mudando aqui os limites de integração. Quando t é zero, se eu substituir aqui zero, a tangente de θ é igual a zero. Isso acontece quando θ é zero, zero radiano. Quando t vale 1, se eu colocar aqui no lugar de t1, a tangente de θ passa a ser igual a 1, já que a tangente de θ é igual a t. Assim, θ, o ângulo, vai ser π sobre 4 radianos, corresponde a 45 graus. Então, a gente já tem aqui os limites de integração. Então, essa integral aqui vai ser igual à integral, nos novos limites de integração, que é de 0 a π sobre 4, raiz quadrada de t ao quadrado, que no caso é tangente de θ, ao quadrado mais 1, vezes dt, que nesse caso é secante ao quadrado de θ de θ. Bom, só que tangente ao quadrado mais 1, isso aqui é secante ao quadrado. E a secante ao quadrado, nos limites de 0 a π sobre 4, isso, extraindo da raiz, dá secante de θ, vezes a secante ao quadrado, dá secante ao cubo. Então, isso aqui é secante e aqui é secante ao quadrado, multiplicando dá secante ao cubo. Portanto, eu tenho essa integral. Para a gente agora resolver essa integral, uma técnica para isso é usar a integração por partes. Eu vou fazer uma mudança, eu vou chamar, no caso aqui, não vou fazer mudança nenhuma, eu vou utilizar aqui u como sendo secante de θ e dv como sendo secante ao quadrado de θ de θ, já que se eu multiplicar, esse aqui, o dv, vai ficar igual exatamente essa integral aqui. Nesse caso, se u é secante de θ, du vai ser a derivada da secante de θ. Nesse caso, é secante vezes a tangente. Se dv é secante ao quadrado de θ, basta integrar isso daqui. A integral disso aqui vai dar tangente de θ. Agora sim, a gente pode escrever a integral da secante ao cubo de θ como sendo igual a, pela fórmula que vocês conhecem, né? Vai ficar u vezes v, vai ficar secante vezes a tangente, nos limites de integração considerado, menos a integral de v du. V du, que é a fórmula para determinar a integração por esse processo. Nesse caso, v du vai ficar tangente de θ vezes a secante vezes a tangente. Bom, tangente vezes tangente dá tangente ao quadrado. Então, a nossa secante ao cubo vai ficar assim. A ideia é que essa integral aqui fique mais fácil do que essa daqui. Bom, aplicando aqui o limite superior e o inferior aqui
nesse resultado, isso vai dar secante de π sobre 4 vezes a tangente de π sobre 4. Zero aplicado aqui vai dar zero, não coloquei. Menos essa integral que aparece aqui. Só que a tangente ao quadrado, pessoal, é igual a secante ao quadrado menos 1, né? Isso aqui a gente já viu, sabemos que tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado, então a tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Agora aqui eu vou multiplicar secante vezes a secante ao quadrado e secante vezes menos 1. Fazendo isto, e lembrando que secante a secante vezes a secante ao quadrado dá secante ao cubo, eu volto à mesma integral que eu tinha antes. Então, eu posso passar isso para o primeiro membro e aqui vai ficar 2 secante ao cubo de θ. Bom, isso aqui vai ficar 2 sobre raiz de 2, já que secante de π sobre 4, isso é o inverso do cosseno. Como o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, então a secante dá 2 sobre raiz de 2. A tangente de π sobre 4 vale 1. Mais, né? Menos com menos, isso aqui vai ficar mais. Secante de θ vezes 1, isso aqui dá secante. E esse secante vezes a secante ao quadrado, como eu disse, dá menos a integral de secante ao cubo, que eu passei para o primeiro membro e já somei com isso daqui. Vai ficar 2 vezes essa integral. Agora sim eu posso resolver essa integral aqui facilmente. É uma integral elementar. E essa integral dá ln da secante mais a tangente. E esse 2 eu posso passar para o denominador. Então, isso aqui vai ficar 1 meio da raiz quadrada de 2, que é simplificando, racionalizando isso aqui, da raiz quadrada de 2, mais o ln da secante de θ mais a tangente de θ nos limites de 0 a π sobre 4. Agora sim, a gente pode encontrar esse resultado colocado aqui em vermelho. Só substituir aqui o θ por π sobre 4, né? E depois θ por 0. Secante de 0, isso aqui vale 1. Tangente de 0 é 0, o ln de 1 é 0. Então, o limite inferior, isso aqui vai dar 0. E o limite superior, aqui colocado, vai ficar ln da secante de π sobre 4, que é raiz de 2. E tangente de π sobre 4 é 1. Por isso que aparece aqui raiz de 2 mais 1. Então, está aqui esse é o resultado da integral. Se a gente levar esse resultado para aqui e multiplicar por esse 2, né, a gente encontra a resposta. Ok. Uma argola de arame circular de densidade constante, sigma, está ao longo da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ao quadrado, no plano xy. Encontre o momento de inércia e o raio de rotação da argola em relação ao eixo z. Bom, para a gente resolver essa questão, primeiro nós temos que encontrar as equações paramétricas da circunferência. Bom, uma forma de você escrever isso é tomar x igual ao raio da circunferência, que nesse caso é a, vezes o cosseno de t, e y igual a seno de t, com t variando de 0 a 2π. Isso aqui representa as equações paramétricas desta curva, ou seja, a circunferência de raio A. Assim, a gente pode achar a velocidade derivando essas coordenadas daqui. Então, a velocidade vai ser a derivada de A cosseno de t em relação a t, dá menos A seno de t na direção i, mais a derivada de y em relação a t, isso dá A cosseno de t, já que a derivada do seno de t é cosseno de t. Isso aqui, pessoal, a gente pode achar agora o módulo do vetor velocidade, que nesse caso vai ser igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, vai ficar menos A seno de t ao quadrado mais A cosseno de t ao quadrado. Isso aqui dentro da raiz. Bom, como isso aqui vai dar A, porque vai ficar A ao quadrado seno ao quadrado mais A ao quadrado cosseno ao quadrado. Você coloca A ao quadrado em evidência e vai encontrar vai encontrar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que isso vale 1. Bom, o momento de inércia em relação ao eixo z é dado pela fórmula I e z. O momento de inércia em relação ao eixo de z é igual à integral nesse caso, de x ao quadrado mais y ao quadrado ao longo da curva C, sigma ds. Só que x é A cosseno de t e y é A seno t. Então, substituindo aqui, e sigma nesse caso é constante, vamos deixá-la aqui. E esse ds é v dt. Como v é A
então ds vai ser a dt. Bom, o que resta agora é a gente calcular essa integral. T, no caso, varia de 0 a 2π. Essa integral é muito simples de calcular, porque isso aqui vai ficar, isso aqui dá igual a ao quadrado, já explicado. Então, a ao quadrado vezes esse a aqui vai ficar a ao cubo. Sigma é constante, pode sair da integral, fica a integral de 0 a 2π, em relação a t. Isso aqui vai ficar, então, o z, o momento de inércia em relação ao eixo z, vai ser igual a 2π. Isso aqui é 2π vezes a ao cubo sigma. Essa dá a resposta do momento de inércia em relação ao eixo z. Agora a gente pode encontrar o raio de rotação em relação ao eixo z. Nesse caso, vamos obter a massa primeiro. A massa é obtida pela expressão integral de sigma ds. Como sigma é constante, ds nesse caso é o módulo da velocidade, que nesse caso vale a, vezes dt. Isso aqui dá a dt. Isso aqui é igual a 2π sigma vezes a, já que essa integral aqui dá t, sigma a vezes t, nos limites de 0 a 2π, vai dar esse resultado. Para a gente agora encontrar o raio, o raio de rotação da argola em relação ao eixo z, basta extrair a raiz quadrada do momento de inércia em relação ao eixo z, dividido pela massa do arame, que nesse caso vai ser 2π ao cubo sigma, que é esse resultado, dividido pela massa do arame, que é 2π sigma a. Simplificando, isso aqui vai dar a ao quadrado. Dentro da raiz, isso aqui vai dar a, que é a resposta da questão 12. Uma haste delgada de densidade constante encontra-se ao longo de um segmento de reta r de t igual a tj mais 2 menos 2tk, contém entre 0 e 1, no plano YZ. Encontre os momentos de inércia e os raios de rotação da haste em relação aos três eixos coordenados. Bom, do vetor posição a gente pode determinar o vetor velocidade. Neste caso, basta derivar a posição em relação ao tempo, em relação a t. Isso dá, nesse caso aqui vai ficar j menos a derivada disso aqui em relação a t, dá menos 2 na direção k, contém entre 0 e 1. V, no caso, o módulo da velocidade é só extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas componentes. Nesse caso, vai ficar igual a raiz de 5. O nosso ds é obtido pela expressão v dt. Como v é a raiz de 5, ds é a raiz quadrada de 5 dt. A massa da haste pode ser calculada por essa fórmula, integral de sigma ds. No caso, vai ficar integral de 0 a 1, que é a variação de t. Sigma, nesse caso aqui, é constante, deixa assim mesmo. E ds, no caso, é raiz de 5 dt. Bom, isso aqui é uma integral simples de realizar. Isso dá sigma raiz de 5. Agora, os momentos, eles são dados pelas fórmulas. Por exemplo, o momento de inércia em relação ao eixo x, eu posso obter por essa expressão. Como y aqui, no caso, vale t, então substituindo aqui vai ficar t ao quadrado. E z, no caso aqui, é 2 menos 2t, mas só que está ao quadrado. Então, fica 2 menos 2t ao quadrado, nos limites de 0 a 1. Sigma é constante e o meu ds, a gente já obteve aqui em função de t, da raiz de 5 dt. Resolvendo aqui essa expressão, isso dá 5t ao quadrado menos 8t mais 4. Sigma raiz quadrada de 5 dt. Vamos agora fazer essa integral, que é bem fácil de ser feita. Colocando essa parte aqui, que é constante, fora da integral. A integral de 5t ao quadrado dá 5 terços de t ao cubo. A integral de 8t é menos 4t ao quadrado, mais a integral de 4 em relação a t dá 4t, nos limites de 0 a 1. Isso dá, depois que você aplicar o limite superior e o limite inferior aqui, isso dá 5 terços da raiz quadrada de 5 vezes a densidade, que é constante. Agora sim, a gente pode obter o momento de inércia em relação ao eixo y, que nesse caso é dado por a expressão integral de x ao quadrado mais z ao quadrado, sigma ds. Nesse caso, o x aqui na curva a gente nota que é 0. A curva está no plano yz, portanto, x é 0. Z, nesse caso, aqui é 2 menos 2t, por isso que eu coloquei aqui 2 menos 2t ao quadrado. Sigma ds é a raiz quadrada de 5 dt. Bom, resolvendo aqui, isso dá 4t ao quadrado menos 8t mais 4. Eu desenvolvi aqui esse produto notável.
sigma raiz quadrada de 5. Agora sim a gente pode integrar esta função, que nesse caso vai dar sigma raiz de 5, 4 terços de t ao cubo menos 4t ao quadrado mais 4t, que é o resultado dessa integral. Nos limites de 0 a 1. Isso dá 4 terços da raiz quadrada de 5 sigma. E agora a gente obtém o nosso momento de inércia em relação ao eixo z, que é dado por essa fórmula daqui, ó. A integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, sigma ds. X a gente já viu, vale 0. Y nesse caso aqui é t. Então isso aqui fica uma integral mais fácil ainda de ser feita. Isso dá, no caso da integral de 0 a 1 de t ao quadrado, sigma raiz quadrada de 5, que dá sigma raiz quadrada de 5. A integral de t ao quadrado, né, em relação a t, vai ficar 1 terço de t ao cubo nos limites de 0 a 1. Resolvendo aqui, vai dar 1 terço de sigma raiz de 5. Então, esse aqui é o resultado do momento de inércia em relação ao eixo z. Bom, com esses momentos de inércia, a gente pode encontrar os raios de rotação da haste. Neste caso, o raio de rotação da haste em relação ao eixo x é só pegar e extrair a raiz quadrada do momento de inércia em relação àquele eixo, dividido pela massa. Isso dá 5, no caso aqui o ix a gente já encontrou como 5 terços da raiz quadrada de 5 sigma, e a massa a gente encontrou como sendo sigma raiz de 5. E a raiz quadrada de 5. Então, resolvendo isso aqui, simplificando, né, essa parte com essa parte, vai dar a raiz quadrada de 5 terços. Agora a gente pode determinar o raio em relação ao eixo y. Nesse caso, o raio de rotação vai ser dado por raiz quadrada do momento de inércia em relação àquele eixo, dividido pela massa. Vai dar 4 terços da raiz quadrada de 5 sigma, dividido pela massa, que já foi obtida aqui. Isso dá 2 sobre raiz quadrada de 3, né? Aqui a gente cancela isso daqui. E aí fica a raiz quadrada de 4 sobre 3. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, dá esse resultado. E por último, para a gente finalizar, o raio de rotação em relação ao eixo z é dado pela raiz quadrada do momento de inércia em relação àquele eixo, que é 1 terço da raiz quadrada de 5 sigma, já foi obtido aqui, dividido pela massa, que é raiz quadrada de 5 sigma. Simplificando, isso dá 1 sobre raiz de 3. E assim a gente resolve esta questão. Integre a função f de xy igual a x ao cubo sobre y sobre a curva y igual a x ao quadrado sobre 2, com x entre 0 e 2, variando de 0 a 2. Bom, primeiro vamos obter o vetor posição que representa a curva. Nesse caso, o vetor posição ele está no plano xy. Essa é uma curva plana. Está sobre o plano xy. R, nesse caso, é igual a xi mais yj. Vamos parametrizar, vamos chamar de x igual a t. Então, se eu faço x igual a t, nós vamos escrever o vetor posição como R igual a ti mais y. Como y é x ao quadrado sobre 2 e x é t, então isso aqui vai ficar t ao quadrado sobre 2. Por isso que eu escrevi aqui. Como x é igual a t, o meu t varia de 0 a 2, já que x varia de 0 a 2. Então, está aí a parametrização. Agora, vamos determinar v. V, nesse caso, é obtido derivando r em relação a t. Então, derivando r em relação a t, a gente encontra i mais a derivada de t ao quadrado sobre 2 em relação a t, dá t. J. O módulo de v é a raiz quadrada da soma dos quadrados, no caso aqui, de 1 mais 1 ao quadrado mais t ao quadrado. Agora sim, eu posso achar ds, que nesse caso vai ser v dt. V, nesse caso, é raiz de 1 mais t ao quadrado vezes dt. Pois bem, agora sim, eu posso calcular a integral que tanto procurávamos. A integral de f, né, da função f de xy ao longo da curva em consideração. Vai ficar integral t variando de 0 a 2, f de x, nesse caso de t, e y, nesse caso aqui, é t ao quadrado sobre 2. ds é raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt. Bom, f, no caso aqui de t ao quadrado sobre 2, nesse ponto, é só aplicar aqui nesta função. Nesse caso, eu vou trocar x por t, vai
ficar t ao cubo e vou trocar y por t ao quadrado sobre 2. Então, vou dividir t ao cubo por t ao quadrado sobre 2. Isso aqui dá 2t. Portanto, essa integral aqui. Bom, essa integral é muito fácil de você obtê-la. Basta você fazer uma mudança de variável, chamar 1 mais t ao quadrado de u. E note que se eu fizer isso, du vai ser igual a 2t dt. Portanto, isso aqui vai ficar a integral de u elevada a 3 meios. É de u elevado a 1 meio. Né? Que nesse caso vai ser igual a u elevado a 3 meios sobre 3 meios, que pode ser escrito como sendo 2/3 da raiz de 1 mais t ao quadrado, nos limites de integração de 0 a 2, aqui em u. Isso aqui dá 2/3 de 5 raiz de 5 menos 1. Bom, então, assim a gente termina esta lista, estas questões. Espero que vocês tenham gostado, né? E se inscrevam no meu canal e sempre continue acessando, que eu sempre estarei publicando novidades neste canal. É um prazer imenso estar trabalhando aqui com vocês e, de certa forma, ajudando. Então, um grande abraço e bons estudos.